enriquecimento ilícito, se apropriando da função que exercem. Candidato, o ministro que o representou, Gilmar Mendes, não é citado nessa teia, nessas ligações com a organização que o senhor chama de rede criminosa, que eu imagino que deve estar se referindo ao caso master do banqueiro Daniel Forcaro. Mas ele é representado nesse vídeo e se sentiu caluniado pelo senhor e pediu que isso fosse inserido justamente nesse inquérito das fake news, que tem como relator Alexandre de Moraes e que está sob sigilo, né? Está sob segredo. A gente não tem acesso, está sob segredo de justiça. O senhor acha que pode ter caluniado o ministro Gilmar Mendes com essa conversa que ele diz que é inexistente, usando inteligência artificial? Amanda, nós vivemos numa democracia, todos os dias nós temos desenhozinhos, temos inclusive filmes de inteligência artificial, que até fica difícil de saber se é verdade, se é mentira, como se fosse realmente algo real. E quem viu esses fantoches que eu publiquei, sabe que aquilo ali não é verdade, porque inclusive não existe ser humano com aquelas características. Mas me parece que o capuz serviu para o ministro, que se sentiu ofendido. E liberdade de expressão é algo que é muito valorizado numa democracia. Enquanto eu fui governador de Minas por quase 8 anos, diariamente, meios de comunicação de Minas publicavam imagens minhas de todas as formas, desenhos. Eu fui atrás de alguém? De ninguém. É um direito dos meios de comunicação, de quem está na rede social, expressar a sua opinião. Agora, quem deve é que teme. Me parece que é o que está acontecendo lá, nesse momento, com o Supremo. E querem que nós fiquemos aqui calados? Se eles querem, eles estão enganados. Eu não vou engolir esse tipo de fato que está acontecendo lá e de farra. Eles é que deveriam explicar o uso de jatinhos, as festinhas, as ligações. Agora, quando eu manifesto isso, eu é que sou o culpado. Olha só que inversão de valores. E vão ter de prender, na minha opinião, o Brasil todo, porque está todo mundo falando a mesma coisa. Acho que eles estão lá isolados num ar-condicionado, tomando cafezinho, cercado de bajuladores e não sabem o que acontece na rua. Até porque não podem andar na rua, pelo que eu sei. Eu ando na rua de cabeça erguida. Eu penso que eles não conseguem essa proeza, mas continuarei, vou continuar lutando. Hoje o Supremo Tribunal Federal do Brasil se transformou em motivo de vergonha. Tem de ficar muito claro, sátira existe desde sempre, o poder sempre foi questionado. É só pegar jornais de 20 anos atrás, de 50, de 100, de 150. Isso sempre aconteceu. Se ele não gosta, não se exponha. Esses ministros foram a primeira leva de ministros do Supremo que queriam mídia, aguentem as consequências. Não querem mídia? Façam igual aqueles que foram no passado faziam. Tomem só as decisões judiciais, que no meu entender até seria o melhor para o Brasil. Supremo em outros países é sinônimo de discrição, de reclusão. E aqui no Brasil fica sendo esse sinônimo de circo para poder causar indignação ao brasileiro. Você aí, meu amigo, que está me assistindo nesse momento, fique comigo aqui até o final, para que no final, lógico, você forme a sua opinião a despeito de tudo isso e deixe aí nos comentários o que você acha. Se você estiver gostando aqui do nosso recorte, eu te peço aí o teu like. Já de antemão também eu agradeço a sua participação e seu engajamento nessa tarde de segunda-feira, pra gente é gratificante mesmo, tá? Bora pro vídeo e, como eu disse, no final você deixa a sua opinião aí nos comentários. A minha pergunta é se o senhor acredita, a gente vê que as pesquisas mostram um descontentamento da população com o Supremo Tribunal Federal, desaprovação da conduta. O senhor acredita que essas críticas ao Supremo, a ministros como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, pode impulsionar a sua pré-candidatura, governador? Mais do que impulsionar a minha pré-candidatura, eu espero que impulsione a candidatura de quem está indo para o Senado para fazer a mudança nesse Senado acovardado. Já era para nós termos processo de impeachment contra essas frutas podres que estão lá no Supremo, que, na minha opinião, estão igual uma árvore podre num jardim, só falta um vento um pouco mais forte para poder derrubá-las. E tenho certeza que teremos renovação no Senado, um Senado renovado, com gente disposta a apurar, sem o rabo preso, que vai levar adiante essas investigações e vai mostrar muito mais podridão do que a que nós já tivemos acesso até o momento. E vamos ter aí pela frente uma delação
premiada nos próximos meses. Muita coisa, Natália, ainda vai aflorar. Eu não tenho o que temer, fiz aqui um governo em Minas com total transparência, sem escândalo, sem corrupção, não levei um parente para trabalhar, não tem um parente meu que teve qualquer contrato, se beneficiou do meu cargo de governador. Por que lá tem que ser diferente? Contrato de 129 milhões para a esposa. O brasileiro está cansado, está indignado, está levando um soco na cara todo dia quando levanta, vendo essa pouca vergonha, essa farra dos intocáveis. Candidato, talvez o senhor seja um dos mais focais mesmo entre os pré-candidatos à presidência da República nas críticas a ministros do Supremo. Num outro encontro aqui em São Paulo, na semana passada, acho que foi na semana passada, com a Associação Comercial de São Paulo, o senhor defendeu não apenas o impeachment, como a prisão de ministros do Supremo, sendo que a gente ainda está numa fase muito incipiente, muito embrionária do inquérito do caso Master. Não houve sequer denúncias. São duas perguntas. Primeiro, o senhor não acha que é preciso tomar um certo cuidado? E por que outros candidatos, como o principal da oposição, que pontua melhor nas pesquisas, como o Flávio Bolsonaro, o senhor acha que não são tão vocais nessas críticas a ministros do Supremo como o senhor? Como eu tive de ralar minha vida inteira, desde criança, sempre paguei impostos, sempre fui fiscalizado intensamente pela Receita Estadual, pela Receita Federal, pelo Banco Central, por tudo. Eu sei como é difícil ganhar dinheiro no Brasil. E quando eu vejo um ministro ganhando de graça 129 milhões num acordo semi-fictício, isso me causa, acho que, mais indignação por isso. Porque em 30 anos trabalhando, eu acho que eu consegui pouco mais que ele conseguiu num contrato. Então, isso realmente me causa indignação. E eu vi o PT destruir Minas Gerais. E enquanto o PT governou o Brasil, em 2015 e 2016, com a maior recessão da história, que eles provocaram por causa de impeachment, da Lava Jato, da mala de dinheiro, eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu presidia em 2.500 funcionários. Tive de desligar pais de família por causa dessa farra que está lá em Brasília. E que continua. Parece que mensalão, petrolão não foi suficiente, não, há 20 anos atrás. Parece que agora nós temos um lançamento de uma novela nova que se chama aí Banco Master. E qual que vai ser a próxima? Nós vamos continuar assistindo essas mesmas novelas, os nossos filhos também? Então, isso é que me causa indignação. É nada mudar no Brasil. Mas agora, como ex-governador e pré-candidato, eu vou falar tudo. Eu não tenho rabo preso. Investiguem meu governo, minha empresa já foi super fiscalizada, já mandaram o Ministério do Trabalho lá, não encontraram nada. Então, vou continuar dando nome aos bois. E o brasileiro sabe muito bem, eu que ando na rua sei, eles estão tentando tapar o sol com a peneira. Não vão, em outubro vai vir a resposta. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui, mas eu quero que você deixe aí a sua opinião nos comentários a despeito de tudo isso, tá bom? Pra gente é gratificante ter o seu engajamento aqui com a sua opinião, até para fazer jus aqui o nome do canal, A Opinião é Sua, tá? Agradeço demais a sua participação e mais uma vez o seu engajamento com o seu comentário, com o seu like, tá? Um abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo.